Boa noite, pessoal. Começar com matemática, tá? Nós vamos ver um pouquinho de matemática. Eu acho que vocês já devem ter visto isso, mas vamos revisar, tá? E vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, a gente vai ver classe e ordem dos números. Primeiro, a gente tem que saber o que é um, o que é um, o que é classe e o que é ordem. Então, nós temos a seguinte classificação. Aí vocês estão vendo aqui na tela. Estou com minha caneta aqui para poder escrever. Cadê? Não sai aqui, ó. Uma caneta e escrevo na tela, tá? No meu tablet aqui, na minha mesa digitalizadora. Então, é o seguinte, nós temos classes e ordem, certo? A gente precisa entender bem isso para depois a gente fazer uma composição e decomposição melhor dos números, tá? A gente tem que entender os valores, né, que dependem da posição que cada um tem, certo? O valor real e valor posicional, tá? Então, nós temos aqui, ó, classe é o conjunto de três ordens e ordem é a posição do número. Posição, se ele está na unidade, na dezena ou centena, na unidade de milhar, centena de milhar e assim por diante. Então vamos pegar um número aqui. Vamos pegar, por exemplo, o número, vou escrever um número qualquer, 2, 5. Deixa eu colocar aqui. Vou escrever desta forma aqui, eu acho que fica legal. Vamos pegar assim: 2, 5, 7, 3, 8, 9. Deixa eu dar uma afastadinha, melhor. Opa, opa, opa. Opa. Aqui fica legal a gente separar eles no final. Vamos colocar o 4. 4. 6. E 1. Certo? Então nós temos estes números aqui. Ok? Ok. Então nós temos esses números aqui. Eu vou colocar a separação aqui, um ponto, ó, de 3 em 3, para determinar um certo valor ao número, tá? Então, olha só. Deixa eu jogar aqui para baixo. Aqui mais espaço. Aqui. Vou chegar aqui. Pá. Pronto. Então, nós temos aqui, certo? Esse valor aqui. Então, nós temos esse número aqui. Ele é 257.384.461. Então, é um número muito grande, certo? Então, o que acontece? Nós temos aqui, ó, unidade, dezena e centena. Aí depois nós vamos repetir. Unidade unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Aí nós temos aqui unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Tá vendo que aqui está separado? São três números. 3 e 3. Cada um desses três números aqui forma uma classe. Então aqui nós temos, ó, uma classe, outra classe e outra classe, certo? Então aqui, vou colocar um número, pegar uma cor diferente. Então aqui nós temos primeira classe, segunda classe e terceira classe, certo? Primeira classe. Por que é primeira classe? Né? Porque unidade simples, dezena simples e centena simples. Né? Então, olha, unidade, dezena, centena. Então, por isso que a primeira classe são os números que vêm primeiro, são os números menores, tá? Então, começa assim, primeira, segunda e terceira classe. Sendo que aqui nós temos o quê?
Ó, nós temos um aqui que ele vai ser uma unidade, certo? Unidade. Aqui nós temos uma dezena. E aqui temos uma centena. Ok? Vou aumentar aqui mais espaço para a gente poder trabalhar. Aqui e aqui. Ok. Beleza. Então vamos para cá. Aumentar aqui um pouquinho. Isso. Então, beleza, certo? Primeira classe, unidade, dezena, centena. Aí depois nós temos, ó, vamos lá na segunda classe. Aí nós temos aqui 9. 9 não está no 9.000, não representa 9.000? 389.000? Então, esse 9.000 aqui vai representar o quê? Unidade de milhar. Unidade de milhar, porque aqui já passa de 1.000, tá? 9.000, 80.000, 300.000, certo? Então, depois nós temos o 8. Se aqui é unidade, né? Aqui é unidade, depois da unidade vem o quê? Vem a dezena. Então, vai ser dezena de milhar. E aqui vai o 3, que vai ser o quê? Aqui não é unidade, dezena e centena? Unidade, dezena e centena. Então vai ser. Deixa eu colocar aqui melhor. Podia ter feito assim, né, Suliana? Onde que é, né? Opa. Não, qualquer. Aqui. Né? Aqui vai ser o quê? Centena. Centena. Vamos colocar só o centena. Centena de milhar. Ok? E aí, opa, acho que eu vou ter que aumentar um pouquinho mais para ficar bem visível. Para vocês verem certinho. Tá. Pá. Pá, 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 pá. Então vamos lá. Então aqui. Ó. Aí aqui nós vamos ter. Ó, unidade, unidade. Dezena, dezena. Centena, centena, né? Aí aqui já não é unidade ainda, ó, é unidade. Então, é uma unidade, né? Unidade, unidade de milhões. Unidade de milhões. Depois nós vem o quê? Dezena de milhões. E centena centena de milhões. Certo? Então, ó. Então, nós temos aqui, classe. Classe sempre vai ser conjunto de 3 ordens. Então, aqui eu tenho uma ordem, outra ordem, terceira, outra ordem. Né? Então, aqui eu tenho uma ordem. Deixa eu fazer um negócio aqui.
né? Ó. Então aqui eu tenho uma ordem, aqui outra ordem, outra ordem, certo? São três ordens. Três classes, né? Primeira classe, segunda classe, terceira classe. Certo? Ordem é a posição que estão, certo? Então, olha só. Primeira ordem tem unidade, dezena e centena. Na primeira classe, aliás, desculpa. Primeira classe tem unidade, dezena e centena. Depois, na segunda classe, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Na terceira classe, unidade de milhões, dezena de milhões, centena de milhões. Certo? Então, beleza. Vamos aqui, então, para quanto que vale? Ó, unidade, que vale 1, certo? Né? O dezena vale 60. O centena vale 400. O 9.000, 9 aqui vale 9.000. O 8, 80.000. E o 3, 300.000. Aí depois 7, ó, aqui já vai ficar um número bem grande, 7 milhões. 10 milhões, né? No caso, 5 milhões, 50 milhões. Deixa eu colocar isso aqui direitinho, aqui, bem separado. Ó, unidade, milhar, milhões. E o outro, 200 milhões. Tá? Então, olha só. Se eu pegar e somar todos esses números aqui, vai dar isso aqui, ó, 257 milhões, 389.461, certo? Então, esse aqui é o valor de acordo com a ordem que eles ocupam, né? E a classe. Então, nós temos a primeira classe, segunda classe, a segunda classe. Aí temos essa ordem, aquelas demais ordens, tá? No entanto, a gente tem que entender também que aqui, ó, o 1, ele vai ser primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Como é que isso fica? Né? Vamos entender isso melhor. Vou pegar aqui uma borracha, deixá-la bem grande e deixá-la bem opaca. Ó, deixa eu ver aqui. Opa, peraí. Ó, peraí. Peraí. Deixa eu só fazer o seguinte. Aí. Agora vai dar certo. Ó, eu venho, dou uma apagadinha. Ó. Apaguei demais. Aí. E vou pegar. Dá pra ver, né? Me enxergar. E vou pegar. Deixa eu ver uma cor aqui. Blá, 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 verde. Pegar um laranja, um amarelão aqui, um laranja, isso, laranja. Aqui também tem, o que que acontece? Nós também temos o número de ordens. Opa, vou chegar aqui. Número de ordens, certo? Então, olha só. Hum. Deixa eu colocar aqui mais uma camada.
Isso. Aí nós temos aqui, ó. Isso. O número 1, ele vai ser primeira ordem. O 6, segunda ordem. O 4, terceira ordem. O 9, quarta ordem. O 8, quinta ordem. O 3, sexta ordem. O 7, sétima ordem. O 5, oitava ordem. E o 2, opa, nona ordem. Certo? E, consequentemente, nós temos aqui, ó, da primeira classe, nós temos o primeira, segunda e terceira ordem. Então, ó, aqui é primeira classe. Aqui, segunda classe. E aqui, terceira classe. Certo? Ó, dá para você ver bem aqui, ó. Então, aqui, ó, primeira classe. Primeira classe vai conter primeira e segunda ordem. A segunda classe vai conter quarta, quinta e sexta ordem. E a terceira classe, sétima, oitava e nona ordem. Tá? Aqui está um número muito grande. Então, vamos fazer agora com um número menor, porque aí vai ficar mais fácil para vocês. Tá? Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Vou voltar aqui para o meu campo. E vamos fazer uma outra aqui. Ó. Blá, 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 blá. Deixa eu ver aqui. Opa. Quero é isso aqui, ó. Pronto. Isso. Aí eu vou pro meu canto aqui. E venho para cá. Certo? Para a gente continuar aqui, ó. Com essa parte aqui. Certo? Então. Vamos pegar um número menor. Vamos pegar o número assim que nós vamos trabalhar. Por exemplo, vou pegar aqui 5.000. Deixa eu escrever com letras bonitinhas, né? Então vamos pensar. Temos 5.000. Temos 5.000. 5.000. Vamos lá, 5.000. Vamos, letra. 5.000. 689. Ok, nós temos esse número aqui, bem grande, né? Cada uma desses aqui tem uma ordem. Quantas ordens, melhor dizendo, quantas ordens nós temos aqui? Né? Quantas classes? Ó, tem 1, 2, 3, 4 ordens. E eu tenho
Aqui eu tenho primeira classe. E aqui, segunda classe, tá? Só que eles são bem pequenos, né? O 5 aqui, ele só tem uma classe aqui, tá? Então vamos lá, vamos voltar de novo. Vamos para cá. Vamos fazer a decomposição deste número, né? Se eu for fazer a decomposição, né? Decompondo. Eu vou ter 5.000 mais 600 mais 80 mais 9, certo? Ou 5 unidades de milhar mais 6 centenas mais 8 dezenas mais 9 unidades, tá? Unidades aqui, vou colocar assim, tá bom. Certo? E aí eu posso perguntar, por exemplo, professor, mas posso colocar uma questão assim. O número número 8 pertence a qual ordem? Né? Qual ordem? Aí, se eu faço a decomposição certinho, ó, fiz a decomposição, eu sei, ó, que aqui, o número 8 aqui, ele está na classe, na primeira classe, tá? Primeira classe, ó. Está na ordem do quê? Na ordem das dezenas. Então, o número 8 pertence à ordem das dezenas. E aí, se eu perguntar qual é o valor dele, qual é o valor do número 8? Se eu colocar aqui, qual é o valor relativo do número, valor relativo e real do número 6. Vou mudar aqui, número 6. Certo? Então, eu vou colocar assim, ó. Eu tenho que olhar aqui o 6. O 6 não tá na primeira classe na ordem das centenas. Então, o valor relativo dele, ó, valor relativo, eu tenho que ver a ordem, tá? Se está na primeira, segunda, terceira ordem, se ele está na unidade, dezena, centena. Então, o valor, eu vou colocar assim, coloca aqui embaixo. O valor relativo essa letra
horrorosa. Tô achando que eu vou deixar isso para explicar na próxima aula, tá? Vou deixar só isso aqui. Então vamos pensar o seguinte: vamos só trabalhar com isso. Aí depois da próxima aula a gente vê os valores relativos, tá? Para não ficar muito complicado para vocês. Então deixa eu. Vamos pensar e apagar isso aqui. Isso aqui. Não. Opa, isso aqui não. Pode deixar. Isso aqui. Beleza. Então vamos pensar só nisso aqui, certo? Então, olha, 9. Aí eu posso pegar e fazer o seguinte, ó. Vamos, vou reproduzir aqui de novo. 5, 6, 8 e 9, certo? Por extenso, 5.689. Ok. Então eu já sei que aqui eu tenho. Esse verde está muito aqui. Primeira classe. E aqui, segunda classe, certo? Aí aqui eu tenho primeira ordem, unidade, 9 unidades. Depois, ó, na primeira classe que ainda, eu tenho segunda ordem, 8 dezenas, ou 80. E aqui na sexta ordem, né, na número 6 eu tenho a terceira ordem, que é o que? 6 centenas, ou 600. E aí, aqui ó, na segunda classe, ó, segunda classe, tá? Segunda classe eu vou ter quarta ordem, 6, 5 unidades, unidade de milhar, ou 5.000, ok? Então, entendendo isso, fica mais fácil a gente entender o valor real e absoluto, que a gente vai ver depois, tá? Então não fica muito complicado. Então, hoje a gente vai entender isso aqui, ó, tá? Deixa eu colocar aqui. Classe e ordem. O que é classe? Classe é o conjunto de 3 ordens. Então aqui, ó, eu não tenho uma, duas, 3 ordens. Então aqui eu tenho uma classe. O que é uma ordem? É a posição que os números estão. Então aqui eu tenho primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, ó, a posição dele é primeira ordem e está na casa das unidades. O 8 está na segunda ordem, casa das dezenas. Terceira ordem está na casa das centenas. E o 5 aqui está na quarta ordem, casa das unidades de milhar, tá? Então, assim, ficou um vídeo um pouquinho extenso, mas eu acho que é tranquilo vocês entenderem, tá? Qualquer dúvida é só chamar, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Deixa eu terminar de colocar aqui para desgravar. Como é que eu.